Olá, alunos, sejam bem-vindos. Quem está vos falando é o professor Bruno de Sociologia e essa é a nossa segunda videoaula, onde estamos analisando o conceito antropológico de cultura. Espero que você já tenha assistido a primeira videoaula. Caso não tenha assistido, volte e assiste a primeira, tá bom? Para que você possa compreender melhor esse termo sobre cultura, ok? Então, vem comigo, vamos então continuar a nossa aula. Então, quando falamos da formação da identidade de um povo, nós temos que ter em mente a definição de mito. Então, primeiro vamos definir o que é mito. Mito é uma narrativa sobre a origem e formação das coisas e também do mundo. Nós, que somos aqui do Ocidente, nossa cultura ocidental, ela sofreu influência da tradição judaica cristã, ou judaico-cristã, ou seja, aqui, por exemplo, Anápolis. Anápolis é uma cidade, ou melhor, é uma região que tem muitos evangélicos, que sofrem, então, que tem a influência do cristianismo. Então, nós temos uma comunidade muito forte cristã. E a comunidade cristã, ela sofreu muita influência do judaísmo. Nos primeiros séculos, ela era conhecida, o cristianismo era conhecido como descendência do judaísmo. Tá? Então é algo assim para nós começarmos a pensar. Então nós sofremos muita influência. O nosso calendário, os nossos feriados, algumas festas que nós temos em nossa cidade, elas sofrem então influência do cristianismo. Agora, quando pensamos nos primeiros nativos, aqueles que viviam aqui nas terras brasileiras, por exemplo, os tupis, os guaranis, os tamoios, os tupinambás, os caetés, enfim, todos eles sofrem agora uma intervenção profunda dos portugueses, que eram então, se denominavam, eram muito influenciados pelo cristianismo. Aí é preciso lembrar que a igreja romana, ela era uma igreja cristã. E a cultura desses povos, principalmente a religiosidade, ela foi muito influenciada. E aí faz-se lembrar que esses povos aqui, eles não eram cristãos e não tinham a princípio a influência do cristianismo. Então eles adoravam os deuses deles, as suas festas eram completamente diferentes das que hoje nós conhecemos, ou melhor, era diferente? Não, elas são diferentes, Só que com o passar do tempo eles começam a sofrer, pressão, devido a dominação dos portugueses, e a influência também dos padres que vieram aqui catequizá-los, eles começam a sofrer influência e a sua religiosidade passa também a sofrer essa influência e a ser pouco a pouco modificada. Então, dando um exemplo aqui de mito, Então, vamos pegar as gárgulas, que são esses animais aqui. As gárgulas nada mais são, do que no canto, bem aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas bem aqui no canto, caía então a chuva no telhado e a água saía por aqui. Então ela passava por dentro desse animal e escorria por aqui. Então os gárgulas, inicialmente eles foram feitos para enfeitar as igrejas antigas, as igrejas medievais. Mas com o passar do tempo, houve um mito de que esses gárgulas aqui, esses animais, diferentes aqui, era uma espécie de demônios, E eles foram agora colocados nessas catedrais medievais. Nós temos aqui, como exemplo. Nós temos aqui como exemplo uma delas. Tá vendo aqui? Então foram colocados esses gárgulas, com o passar do tempo, que começou, que mito que se espalhou ali, De que eles indicavam então que o demônio não dormia. Então, dessa forma, exigia-se então a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. Então, mesmo as pessoas estando aqui, no local sagrado, que seria a igreja, esses gárgulas lembravam então as pessoas de que tinham que vigiar, que o demônio não dormia, não descansava. Então, você vê, que agora todas as igrejas, a maior parte das igrejas medievais começam então a colocar esses animais, então, em suas igrejas, nos locais ali, para lembrar o povo então do constante vigiar,
se preparar, vigiar contra o demônio. Um outro termo, né, que precisamos saber, né, na nossa matéria é o termo aculturação. Ele foi criado, né, por antropólogos norte-americanos e ele designa, né, as mudanças que podem acontecer em uma sociedade diante da junção, né, de sua junção com elementos culturais externos. E geralmente isso ocorre, né, por meio de dominação política, militar ou territorial. Então dá uma olhadinha aqui nessa charge, talvez ajude você a compreender melhor, né? Aqui um padre, né, ele chega então para um indígena, para um nativo e diz o seguinte: vocês precisam ser catequizados e civilizados para ficar iguais a gente. E ele responde nessa charge: e andar vestido desse jeito nesse calor? Então você começa a observar, né, que antes os indígenas, né, eles não vestiam roupas como nós. Mas, né, devido à dominação, essa ideia de ser civilizado, né, esses homens e mulheres passam agora, né, passa agora a sua cultura, né, passam a fazer parte da sua cultura o uso de roupas. Então você começa a compreender, né, que é esse processo de aculturação. Um outro termo, né, que nós precisamos também conhecer é a enculturação. Tá? O que é enculturação? É um processo, então, do qual uma pessoa, né, um grupo de pessoas, ele aprende as exigências da cultura na qual ele está inserida e adquire, então, os valores e comportamentos que são tidos como apropriados ou necessários naquela cultura. Vamos ter como exemplos nativos, né? O idioma dos nativos não era a língua portuguesa, ok? Alguns eram tupi-guarani, por exemplo. Mas eles foram obrigados, então, né, a aprender o idioma, nosso idioma, que é a língua portuguesa. Então, né, os dominadores chegaram e falaram, olha, a partir de hoje, né, o idioma oficial do nosso Brasil é a língua portuguesa. E eles, então, são obrigados a aprender a respeito desse idioma. Um outro termo que nós precisamos conhecer aqui é a subcultura, né? O que é a subcultura? Ele faz referência então a um grupo de pessoas e geralmente esse grupo de pessoas é um grupo minoritário, ou seja, um grupo pequeno, né? E eles têm características próprias, comportamentos e crenças. E representa então uma subdivisão, ok? Uma subdivisão dentro de uma cultura dominante e de sua comunidade. Então, como vamos pegar aqui exemplo, né? Tem os emos, tem os góticos, né? Os hippies. Então, esses aqui são exemplos, né, de subculturas que existem dentro da nossa cultura, né? Da nossa comunidade, nossa cultura dominante, nossa comunidade, né? E um ponto interessante é que a nossa identidade cultural ela é forjada por diversas subculturas, né? Ela é uma mistura, né? Não apenas da cultura dominante, mas dessas subculturas também. Continuando, né, um outro termo que é importante nós temos em mente é o etnocentrismo. Né? O que seria isso, professor? Então, segundo Anthony Giddens, né, o etnocentrismo é a prática de julgar as outras culturas comparando-a com a nossa, né? É a ideia de que a nossa cultura é superior que as demais culturas, né? E para combater o etnocentrismo, né, o papel do sociólogo então é evitar respostas automáticas e examinar questões complexas cuidadosamente a partir de tantos ângulos diferentes quanto possível, né? Então é muito comum nós menosprezarmos uma cultura, né? Algum símbolo de alguma cultura e olharmos para ele e analisarmos ele como sendo algo ruim ou algo inferior, mas isso baseado na minha cultura, né? Isso seria então o etnocentrismo. Ainda falando sobre o etnocentrismo, né? Olha que interessante, né? Essa é a réplica de Pieta de Michelangelo, né? Está lá na Catedral de Brasília. Não sei quantos tiveram a oportunidade de visitar, mas essa escultura está lá. Então, quando você olha para o nosso país, né, o Brasil, ele foi, né, durante muitos anos a cultura dominante foi a cultura europeia. Ela foi admirada, né, dita como a mais bonita e valorizada comercialmente, né? Grandes artistas brasileiros então perceberam o valor do traço clássico na técnica artística, porém abandonaram as ideias de centralismo único.
e buscaram criar, através de sua identidade cultural brasileira, novas obras, né? Então nós temos o Portinari, de Cavalcante, Tarsília do Amaral, dentre outros. Então durante muitos anos, né, a cultura europeia era a cultura, né, que era mais bonita, né, a melhor de todas. E ainda nós temos alguns traços dessa cultura ainda, né? Quando falamos, olha, a Europa é melhor que o Brasil, né? A arte europeia é melhor do que a arte brasileira, né? Então tudo isso é o que, né? É traços ainda da cultura, né, que nós tínhamos antes, né, de que a cultura europeia era a melhor, né? Então isso é um exemplo de etnocentrismo. É importante nós vermos, né, que o etnocentrismo, né, a visão focada, né, onde a minha cultura é melhor do que a outra, ela leva deformações na identidade cultural. Por exemplo, né, o etnocentrismo ele leva então, né, a homofobia, leva também ao nazismo e tantas outras ideologias que existem por aí, que simplesmente olham para a cultura alheia como sendo inferior, como sendo algo imoral, né? E se colocam como superior. Você já deve ter ouvido falar muito, né, sobre homofobia, sobre nazismo. Então tudo isso é o quê? É uma visão deturpada, então, né, do etnocentrismo, considerar então sua cultura como uma cultura superior, né? O outro é inferior a mim. Bom, alunos, então finalizando, né, nosso conteúdo e também fazendo um pequeno resumo, né? Então resumindo tudo que nós vimos até aqui, né? A cultura então ela é um conceito amplo, como vimos, que representa um conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social, e ela então é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. E vale lembrar, né, que nenhuma, ok? Nenhuma cultura, meninos e meninas, né, deve ser considerada superior a outra. O que existe, na verdade, são diferenças culturais entre os diversos grupos. E quando fazemos então juízo de valor, considerando, né, um aspecto externo de outra cultura, nós podemos então estar sendo etnocêntricos, ok? Então lembre-se, existem diferenças culturais, mas nenhuma cultura é superior à outra, tá bom? Espero que você tenha gostado desse resuminho, né, para lhe ajudar a entender o que vimos até agora. Bom, aqui eu vou deixar para vocês algumas referências biográficas, caso vocês queiram, né, conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema. Segue alguns livros importantes a respeito. Bom, alunos, chegamos então ao fim de mais uma videoaula. Espero que você tenha entendido. Caso você ainda tenha alguma dúvida, me procure para juntos nós esclarecermos ela. Lembrando apenas que vocês já têm, né, atividades no ambiente virtual ali no Google Sala de Aula. Não deixe de fazer, entregue na data, tá bom? E se gostou, por gentileza, dá um joinha, curte aí para dar uma força para nós, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Até logo!